A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Chegamos no final do nosso trimestre, nosso terceiro trimestre, a qual foi muito bom a gente estar estudando a Igreja de Cristo, o Império do Mal e como viver este mundo dominado pelo espírito babilônico. Quero deixar para os irmãos que é importante você rever as lições anteriores, inclusive se você quiser dar uma olhadinha no nosso canal, tem as lições anteriores. Às vezes pode estar faltando, acho que a lição 12, que por motivo justo eu não pude estar passando ela, tá, irmãos? Por motivo de saúde, também não estava muito bem, então por esse motivo não pude passar a lição 12. E acho que está faltando mais uma lição. Tirando, todas as lições estão lá, vocês procuram lá tirar alguma dúvida, tá? Será muito importante para você fazer um resumo de toda a aplicação que teve decorrer desse trimestre. Hoje nós chegamos à lição 13, a qual vai ser ensinada no dia 24 de setembro, né? O mundo de Deus e o mundo dos homens. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, sobre o reino nesse mundo e o reino de Deus eterno, na eternidade. Então fica comigo, não saia desse vídeo, não pula. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Está muito bom, vai ser um ensino rápido, é um resumo, é um ensino pequeno, você vai ter bastante tempo, domingo inclusive, porque não é uma lição muito estendida, então vai dar para você trazer uma introdução também das outras lições a decorrer desse trimestre. Também quero informar os irmãos que já está na minha mão a lição do quarto trimestre, vai ser missiologia, nós vamos estudar missiologia, vai ser um ensino muito bom também, não perca essa lição, motiva e incentiva os seus alunos a não perder nenhuma aula dessa aqui, para entender a importância da igreja ser uma igreja missionária, entender a importância de um crente ser um crente missionário. Às vezes a pessoa tem dúvida, para ser missionário precisa ir para longe, mas você pode ir para longe, tanto você pode fazer missão também no seu bairro, nos seus vizinhos, na sua família, na sua cidade. Então você tem liberdade para pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado até que Jesus volta. Tem pessoas que vai ter de falar assim, mas os crentes do Brasil pregam para crente. Às vezes crente precisa ser alcançado também. Tem muitos crentes precisando ser alcançados porque às vezes não se entregou a Cristo da forma que precisa. Só tem Jesus como seu Salvador. Tem o seu Jesus como seu Salvador que morreu por ele, mas não tem obediência na palavra. E a pregação da palavra de Deus é até os confins da terra. Vamos fazer uma oração para nós iniciar. Seu Deus e Pai que está no céu, nós vamos iniciar essa 13ª aula, finalizando esse terceiro trimestre, ó Deus, a qual nós aprendemos juntos. Abençoa, Senhor, cada professor, cada subtenente, cada pastor. Abençoa cada aluno, abençoa toda a família, Senhor, abençoa as igrejas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, nós podemos entender e compreender, Senhor, a importância do reino de Deus. Assim entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar, irmão, nossa aula, dando um resumo. O texto áureo da nossa lição diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática da nossa lição diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, irmãos, nesta lição abordaremos o assunto, teremos a oportunidade de refletir qual é o nosso papel como igreja de Cristo, qual é o nosso papel como igreja de Cristo diante do mundo dominado pelo espírito babilônico. O reino literal de Deus ainda está no futuro. Porém, os padrões morais e espirituais desse reino já se faz presente na terra, pela encarnação de Cristo. A presença do Espírito Santo, a existência da Bíblia Sagrada, é a marcha da igreja militante que devemos conhecer e divulgar os padrões do reino a todas as pessoas. Precisamos refletir sobre como o reino de Deus só vem através do arrependimento. Então aqui nós vamos falar, irmãos, nessa lição sobre o reino de Deus, a importância em a igreja de Cristo no mundo dominado pelo espírito babilônico, entender sobre o reino de Deus nesse mundo e o reino de Deus no céu. E saber que a existência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a sua militância, devemos conhecer e divulgar os padrões. Só que o reino de Deus só vem sobre nós através do arrependimento.
Então, não é somente levantar a mão aceitando Jesus, não é somente mergulhar na água ali para batizar. Tem que ter arrependimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos, nós, sendo evangélicos, nós servos de Deus que almejamos ao céu, a qual não podemos condenar ninguém ao inferno. E isso não cabe a nós. Nós precisamos ser ganhador de alma, né? Não é porque a pessoa está numa caminhada errada que eu vou pegar e chegar, olha, se você vai para o inferno, né? Não precisa dizer assim, mas mostrar o caminho do arrependimento, o caminho que leva ao céu. Mostrar os dois caminhos, né? O caminho do mal e o caminho do bem, né? Em qual caminho que a pessoa quer andar. Então é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas e mostrar para o mundo, que nós temos mudança em nossa vida, o comportamento como crente, o comportamento como servo de Deus, e que nós almejamos o reino de Deus, da obediência nesse mundo, mesmo diante do homem mau, mesmo diante das influências babilônicas que está acontecendo, mas nós sempre defender o bem, sempre defender a salvação, sempre defender Cristo Centro, que nos leva até o céu, somente através de Jesus Cristo. Então o reino de Deus é um reino de santificação. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não tem um Deus que não é santo. Nosso Deus é santo e nós precisamos santificar a nossa vida também. Precisamos ter pureza na nossa vida. O primeiro ponto da nossa lição, o reino de Deus no mundo. Primeiro tópico, né? O reino de Deus no mundo. E o primeiro ponto desse primeiro tópico, a encarnação de Cristo, que fala assim que Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, né? No nascimento de Cristo, o cumprimento das profecias messiânicas. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 22, Isaías, capítulo 7, versículo 14, a qual a profecia se cumpre, né, através de Maria, né, já lá na concepção, né, já no ventre de Maria, na concepção, já estava ali declarado Jesus, o Salvador do mundo. A presença de Deus conosco, em Emanuel, foi a maior prova da chegada do reino de Deus entre os homens. A maior prova da chegada do reino de Deus entre os homens foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi a maior prova que nós temos, que é Deus conosco, nos resgatando das garras de Satanás, dando a chance de ter uma vida plena diante de Deus de volta, ter comunhão plena com Deus, como foi no início no Jardim do Éden. Cristo, sendo o rei desse reino, justifica a expressão que ele usou dizendo, é chegado o reino do céu. Quando fala chegado o reino do céu, está lá em Mateus capítulo 4, 17, quando Jesus chega nessa terra, ele fala, é chegado o reino do céu, nessa terra. Então, veio para reinar, veio para tirar o pecado, para dar uma vida nova. Por isso que Jesus fala com Nicodemo, é necessário o homem nascer de novo. Então o homem precisa nascer de novo para ter comunhão com Deus. Enquanto o homem não nascer de novo, ele não tem paz, ele não tem alegria. Então precisa nascer de novo para ter uma comunhão com Deus. O segundo ponto do nosso primeiro tópico, a mensagem sobre o reino, né? Nós vamos falar sobre a mensagem sobre o reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos. Acha lá em Mateus capítulo 4, versículo 7. A pregação de João Batista, quando ele vem do deserto, ele prega sobre o arrependimento. Então, e vem Jesus pregando sobre o arrependimento. Então nós temos que entender que quando nós vemos dois ladrões, ou dois presidiários, né, ou dois presos, um na sua direita, outro na sua esquerda, e o que estava ali na sua esquerda, ele não teve arrependimento, ele representa um mundo que não quer nada com Deus. E aquele que se arrependeu, e o Senhor deu uma oportunidade para ele, falou assim, ainda hoje mesmo verei, né, na eternidade. Isso aí é aqueles que se arrependem. É mostrado a igreja, representa a igreja que se arrepende. Né? Aquele que se arrepende vai estar com Cristo, permanecer em Cristo, permanecer numa vida na eternidade. Mas aquele estava representando ao mundo que não quer nada com Deus, que não se arrepende. Vê Jesus, conheceu Jesus,
viu os milagres de Jesus, sabe tudo sobre Jesus, mas não tem uma vida de arrependimento. Conhece a Bíblia, conhece a palavra até, já foi ensinado, já foi pregado o evangelho para ele, mas porém ele não tem um desejo de arrependimento. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador e haver arrependimento em nome de Jesus. Visto que Deus é santo e o seu reino é puro, e a mensagem do seu reino entre nós faz um apelo ao arrependimento do pecado. Mateus capítulo 3, versículo 2 e 4, capítulo 4, versículo 7. Então, o reino é puro. Tem que ter o quê? Pureza. Precisa ter pureza na minha vida. Então, precisa de ver arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, né? Arrependei-vos, pois convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados, sobre que venha o tempo do refrigério da presença do Senhor. Então, para vir um refrigério na minha vida, de alegria, de paz, eu preciso ter uma vida de arrependimento, de transformação. O Evangelho transforma as pessoas. Se o reino de Deus, se eu almejo o reino de Deus, eu preciso ter uma vida transformada. A palavra arrependimento, ela vem do grego, né, que é metanoia, que significa dar meia volta ou mudar, significa dar meia volta ou mudar a mente de comportamento. Então, quando essa palavra ela vem, né, o arrependimento é dar meia volta, mudar de comportamento. A pessoa não pode se comportar da mesma forma que ele se comportava antes, porque agora tem uma mudança de vida. E aí eu faço uma pergunta, você que já aceitou Jesus, você conhece já Jesus, já viu falar tanto de Jesus, tudo que ele fez, e você fala assim, eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, mas você tem tido um comportamento de mudança, de arrependimento? Porque o evangelho ele tem que mudar, não precisamos mudar. E a mudança começa de dentro para fora. Essa mudança, nos sentimos, nós mesmos olhamos para nós e vemos que nosso comportamento não condiz com a palavra. É o Espírito Santo de Deus nos mostrando, nos orientando que precisamos de mudança. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra foi justamente para salvar o que havia se perdido. Devido ao pecado, Jesus comissionou a igreja para que esta continue chamando a humanidade ao arrependimento. Então a responsabilidade também é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é da igreja de Cristo, dar procedimento, essa continuidade para a humanidade vir ao arrependimento, vir conhecer Jesus, aceitar Cristo e vir um arrependimento para ter uma vida transformada, ter uma vida de paz e desejar não só o reino daqui dessa terra, mas desejar o reino do céu. Aleluia, na eternidade com Deus. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre os valores do reino, né? No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e moral do reino, onde destaca, né, ser necessário a controle da ira. Então, irmãos, o crente, né, que aceita Jesus, ele precisa ter controle da ira. Às vezes prega até mansidão, né? Que a Bíblia fala, os mansos e humildes de coração, os pacificadores, às vezes até prega, mas no primeiro momento de fúria, de ira, que alguém às vezes se levanta contra ele já quer dar um tapa, já quer dar um chute, ou, né, tem alguma agressividade física ou verbalmente, aonde que não condiz com a palavra de Deus. E a ira, tem que ter cuidado com essa ira, né? A fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, né? A honestidade no falar, não revidar as ofensas. Então tem que ter todos esses cuidados de os valores do reino que são controlar a ira. Está lá em Mateus capítulo 5, 21, 22. Você tem tido controle na ira? Honestidade no falar. Será que tem tido honestidade? Como que eu crente, como eu servo de Deus, tem tido esse comportamento de honestidade no falar? Não revidar as ofensas. Será que eu consigo me controlar para não revidar as ofensas? Tantas ofensas que tem vindo nos últimos tempos para os crentes. Será que eu consigo não revidar essas ofensas? Está lá em Mateus capítulo 5, 38 e 44.
Caridade na oração e no jejum, será que tem tido caridade na oração de jejum? Mateus 6, 5 e 16. Não julgar os outros. Como está o nosso julgamento para com as outras pessoas, né? Como está o nosso julgamento para com as outras pessoas? Alertar, irmãos, a responsabilidade nossa, não julgar, mas alertar sobre os dois caminhos. Só há dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva à condenação eterna. Um que leva a Deus e outro que leva, né, o sofrimento. Então, alertar sobre esses dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alertar sobre os falsos profetas, é uma responsabilidade nossa também, porque que tem nos últimos tempos falso profeta massageando o ego das pessoas, as pessoas não querendo ouvir, às vezes, a Bíblia, não querendo ouvir a palavra da verdade, e está querendo somente cultuar um culto de alegria. Mas nós precisamos vir pela palavra, que é a palavra que purifica, a palavra que limpa, a palavra que transforma. O Senhor Jesus nos convidou para uma vida de perfeição. De perfeição. Nós precisamos aperfeiçoar. Mateus 5,48. Priorizar o reino da justiça e viver tudo isso diariamente. Então eu preciso priorizar o reino da justiça, que Deus é justo. Deus é justo. Tá? Deus é amor, mas Deus é justo. Ele não vai entrar no céu se não tiver uma mudança de vida. Para nós entrar no reino do céu, eu preciso andar pelo caminho estreito. Eu preciso andar pelo caminho da verdade. Eu preciso andar pelo caminho da justiça, que é a salvação, que é a mudança de vida, que é o arrependimento. Quem pecava não peca mais. Andar com a vida diferente. Então, como está o meu andamento nessas direções? Visão geral desse primeiro ponto, desse primeiro tópico, diz o seguinte: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores, né? Além de Jesus vir mostrar o reino de Deus no mundo, né? Ele também vem nessa encarnação, se fez homem, subiu ao céu. Ele conseguiu vencer, né, todas as diversidades. Ele conseguiu vencer a morte, ele conseguiu vencer as afrontas de Satanás. Satanás afrontou Jesus e ele conseguiu vencer. Então, se nós abraçar a palavra no temor de Deus, nós também conseguiremos vencer. Segundo tópico da nossa lição, vai falar as bênçãos de uma vida no reino. Olha só, fica comigo, não perca, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um like, gostei. Fica conosco até o final dessa lição. Olha que interessante esse segundo ponto, não perca uma parte. A palavra remir, irmão, significa libertar através do pagamento. E Jesus fez esse pagamento por nós, né? Em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Jesus, sendo inocente, pagou o preço pela humanidade, se fazendo maldição, fazendo maldito e morrendo na cruz do Calvário. As bênçãos, né? As bênçãos, nós não podemos perder as bênçãos do reino do céu. Tem muitas pessoas perdendo a bênção do reino do céu por poucas coisas. Gálatas, o Paulo retrata da nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e através de reduzida servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto judeu quanto grego, era limitado, tá? E agora nós temos essa liberdade de salvação. Jesus já fez por mim. A única coisa que eu preciso fazer agora é obedecer a palavra. A única coisa que eu preciso agora fazer é ter um arrependimento de vida e andar na posição da verdade, fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da carnalidade, fugir das oferendas desse mundo babilônico. Através do sacrifício de Cristo, todos que se arrependem são libertos da condenação e se tornam livres para viver em paz eterna. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 4 e João 14, 27. Jesus fez o sacrifício não foi só para a igreja que já aceitou. Jesus fez para o pecador, para todo aquele, mas que venha o arrependimento. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus dá oportunidade para o pecador. Deus dá a oportunidade para o pecador chegar ao arrependimento. E eu quero perguntar, quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade? Você já observou, antes de você aceitar Jesus, antes de você se converter a Cristo de verdade, ter uma vida em comunhão com Deus,
Você já observou quantas oportunidades que Deus te deu para você chegar ao arrependimento? Para mim foi muitas. O Senhor me deu muita oportunidade para mim chegar ao arrependimento dos meus pecados. Segundo ponto do nosso segundo tópico, a gente vai falar adotado herdeiro de Cristo. No outro tempo, éramos estranho e inimigo, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos dádiva de um nome de uma nova imagem, imagem de Cristo. Eu agora sou a imagem de Cristo, eu tenho que refletir a imagem de Cristo sobre a minha vida. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros dessa salvação. Nós estávamos condenados, mas agora nós somos filhos por adoção. O verdadeiro filho é Jesus. Jesus é o verdadeiro filho de Deus e nós somos filhos por adoção. E agora, por ser filho por adoção, também temos direito somos herdeiros de Deus por meio de Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão. As promessas que foram feitas para Abraão, está incluso para nós também. Tem uma morada eterna com Deus. De condenado para livre. Nós estávamos condenados, agora nós somos livres. Adotado, que grande bênção recebe todo aquele que crê em Jesus Cristo. Além de filho de Deus, nós tornamos herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Existe muita bênção que os filhos de Deus irão herdar, dentre elas a vida eterna e as moradas celestiais. Deixa eu te perguntar, você crê na vida eterna? Você acredita na morada celestial? Irmãos, que tem pessoas que estão dentro da igreja que já não estão crendo mais. Tem pessoas que perdeu essa esperança, perdeu essa fé de vida eterna com Deus e moradas celestiais. O que Jesus falou? Eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Então lá há muitas moradas, Então lá há muitas moradas. Deus da fundação no mundo, Deus e Jesus já está com esse lugar preparado, uma cidade santa. E lá só vai entrar crente que estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro com santidade. Por isso nós precisamos santificar-nos cada dia mais. Aquele que está limpo, se limpa cada dia mais, se purifica cada dia mais. Não é uma vez por ano, vou purificar, vou pedir perdão agora na hora da Santa Ceia, para participar da Santa Ceia, vou pedir perdão. Não, esse sacrifício a Deus precisamos fazer diariamente. Esse perdão, se humilhar perante a Deus, para ter uma vida com Deus, é diariamente, na oração, no jejum, na comunhão, na palavra, todos os dias. Visão geral do segundo tópico fala assim: a remissão do pecado e a adoção tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Então essa missão, a missão do pecado, a adoção, agora se tornar herdeiro. Estava condenado ao mundo pelo pecado e agora sou herdeiro, receber as bênçãos. Todas as bênçãos do reino de Deus é para nós, mas é para nós que aceitamos a Cristo. Terceiro tópico da nossa lição, já chegando ao final, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal, que Deus abençoe. Continua se inscrevendo, aqueles que não é inscrito ainda, comentando também. Quero mandar um abraço para todos os irmãos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, todos os irmãos que têm nos assistido do Rio Grande do Sul, continuam nos assistindo. Está sendo bênção para você, está sendo bênção para mim também. Compartilhe com as outras pessoas nossos vídeos, em nome de Jesus. Agora o terceiro tópico vai falar assim: os males de uma vida no mundo. O primeiro ponto do nosso terceiro tópico vai falar a escravidão do pecado. Fica comigo, olha que importância esse tópico aqui. Olha só. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que comete pecado, vive no pecado, ele é servo do pecado. É importante nós analisar sobre isso aqui. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que controla. Aí, o que tem te controlado? Os desejos da carne, o mundo do pecado? O que tem controlado a sua alma? O que tem controlado os seus desejos? O que tem aflorado em você os desejos? Os desejos do pecado ou o desejo do reino de Deus? Além disso, a soberba, a impiedade, reconhecer a própria escravidão, subjugando pela carne o pecado, se entrega à desonestidade, à injustiça, à glutonaria, o álcool, a nicotina, os demais vícios. Um dos grandes males da vida, do mundo, de pecado, é se tornar escravo do próprio pecado. Se tornar escravo. E o pior de tudo, não reconhecer que ele é escravo do próprio pecado.
Ele não reconhece que ele virou um escravo do próprio pecado. É tipo as drogas. A pessoa vive, virou escravo das drogas, que é um pecado, do vício, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Tem pessoas viciadas em celular, irmãos. Tem pessoas que não conseguem tirar o celular na hora da oração. Tem pessoa que não consegue tirar o celular na hora da mensagem. O pastor, o pregador, está dando estudo, pregando a mensagem, ou louvor, cantando. As pessoas estão conectadas no celular e não estão conectadas com Deus. E é o vício. Os vícios tiram a conexão das pessoas com Deus. Observamos numa igreja, quando tem um famoso pregando ou cantando, todo mundo está ali com o celular gravando, sendo que a igreja tem uma equipe de mídia para fazer esse trabalho, depois ele pode pedir a equipe de mídia para mandar para ele. Não, começa todo mundo a filmar. E a conexão com Deus? E a adoração a Deus aonde fica? As pessoas estão perdendo essa conexão. Dentro da própria igreja, os vícios entrando. Essa conexão, irmãos, isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Está perdendo a conexão com Deus por causa dos vícios. As pessoas estão aí focadas nos vícios das drogas, do álcool, da prostituição, que é um pecado, lascívia. Dentro da própria igreja, lascívia também. Tudo que é pecado leva à condenação eterna. Mas as pessoas estão pensando nisso aí, estão esquecendo também que a pessoa está sendo dominada pelo aparelho que cabe dentro da mão dele. Ele está perdendo a conexão, a intimidade com Deus. Porque se desliga, irmão. Como que a pessoa vai conseguir se conectar com Deus, com o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo de Deus na vida dele, ser cheio do Espírito Santo ali, receber o poder de Deus sobre a vida dele, sendo que ele está conectado em filmar. Então, precisamos rever isso aí. Deixa se tem uma equipe de mídia para gravar dentro da tua igreja, deixa a equipe de mídia, depois vai até ele, pede, manda para mim no individual isso aí. Deixa o celular de lado, irmão. Desliga a internet, mano. Baixa o volume do celular dentro da igreja. Entendeu? E cuidado com os vícios tá matando os crentes. Ele acaba virando escravo do próprio pecado. Se tirar as dores, cansaço, angústia, tormento eterno, tem pessoa que fica angustiada, irmão. Dentro da igreja, o vício vício do pecado, está nos pecados, está no vício de todas as coisas. É tão complicado que quem tem vício de usar droga, ele não consegue, às vezes, ficar dentro da igreja, que fica doido para sair para usar a droga. Do cigarro, a mesma coisa, fica doido de ser dentro da igreja ou de uma reunião para ir fumar o cigarro. Quem tem vício em bebida, a mesma coisa, fica doido para acabar o serviço, acabar o expediente quando tem compromisso, tá, irmão? Que muitos dos viciados não têm responsabilidade, não têm compromisso. Fica doido que acaba uma reunião, acaba o serviço para ir fumar. E o crente não espera nem terminar os trabalhos na igreja, está dentro da igreja, mandando mensagem, recebendo mensagem e usando esses vícios. Eu digo, a internet, o celular, notebook, computador, todas as plataformas digitais é bênção na vida de nossa. Não é do diabo. Para de querer dar também essas plataformas para o diabo, que não é do diabo, é Deus que deu. Só que o ser humano precisa saber usar essas ferramentas. Eu digo nos meus estudos, para quem sabe usar essas ferramentas é bênção. Para quem não sabe, é maldição. Destruição de casamento, destruição de família, destruição de sociedade, destruição de ministério. Mas para quem sabe usar é bênção. Então sabe usar as ferramentas a qual Deus tem colocado em suas mãos. Usa conforme, não atrapalha, não te vicia. Visto que o mundo traz tantos males, a Bíblia ensina a não amar o mundo pecaminoso. João capítulo 2,15, não ameis o mundo nem com o mundo. Para a condenação do mundo, não seja contigo, não pega você. Então cuidado com os males tanto que o mundo oferece. Os filhos da ira da condenação eterna. As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelo desejo do pensamento da carne são por natureza do filho da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal, inerente à inclinação das carnes, à impureza, avareza, idolatria, entre outros. Irmão, quem ama o mundo é visto por Deus como filho da ira, tá? Quem ama as coisas desse mundo, pratica as coisas desse mundo, é visto por Deus como filho da ira. Isso significa que assim como o filho de Deus receberá uma herança das bênçãos, os filhos da ira receberá uma herança de maldição, que é a condenação eterna. Os filhos da ira receberá também a sua herança, que é a condenação eterna. Está lá em João capítulo 5, versículo 29. A Bíblia registra algumas passagens da considerada lista negra das pessoas que serão condenadas. Anota essa referência comigo. Vai estar passando na sua tela, anota todas essas referências que não vai dar para mim falar
toda a lista aqui. Apocalipse 22, 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 22. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Salmos 1, versículo 1, 6, até o 6. Lê isso aí também. Por onde você tem andado? Por onde você tem andado? Deus tem agradado do que você tem feito? Qual é o seu reino que você está preparado para morar na sua eternidade? Onde eu estou preparando a minha morada na eternidade? Com Cristo no céu? Eu não posso te condenar, mas a palavra nos destrua. Eu não posso te acusar, mas eu posso te mostrar. Só há dois caminhos. Um que leva a Cristo, um que leva ao céu, para o reino de Deus, para as bênçãos, herança de Deus, e outro que leva para a maldição eterna. Conclusão da nossa lição. Aprendemos nesta lição a dar valor ao reino de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, resistindo o espírito da Babilônia, que está operando neste mundo. Vivemos na dispensação da graça, onde o reino de Deus não vem como aparência exterior, mas sim pelo Espírito Santo no interior, daquele que crê no Senhor Jesus, para que possa manifestar o reino de Deus através das boas obras que glorifica a Deus. Então eu quero dizer para você que é um pregador, cantor, tudo que você faz não é para a sua glória, para o seu reino, é para o reino de Deus, para a glória de Deus. Para isso, para nós se encontrar com Cristo, para nós se encontrar lá no céu, nas mansões celestiais, precisamos permanecer fiel e ter arrependimento. Lá no céu, nós veremos uns aos outros. Lá no céu, nós vamos reconhecer uns aos outros. Lá no céu, nós vamos abraçar nossa família e vamos abraçar nosso amigo e dizer como foi bom permanecer até o fim. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos. E não perca o 4º trimestre, a qual vai falar na lição bíblica do Até os Confins da Terra, falar sobre missiologia, né? Que é onde vamos falar a primeira lição, uma grande comissão no enfoque etnocêntrico. Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula, assim querendo Deus. Sou carente das orações dos irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero dizer aqui que em 2019 sofri um acidente e a qual fiquei com algumas sequelas nesse acidente, a qual fraturou a minha cervical da C2 até a C7 e a qual os médicos falaram que se eu sobrevivesse que eu ia vegetar. Ela ia ter um marido em casa que ia mexer só com os olhos. Deus teve misericórdia de mim que eu consigo fazer algumas coisas, mas sinto muitas dores. Então, quero dizer para os irmãos que oreis por mim, que nos últimos tempos tenho sofrido muito de dores e também eu tenho uma responsabilidade na igreja, a qual eu preciso estar diante dos trabalhos. Estou sempre caminhando e ajudando as igrejas, então continue orando por mim em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula, se querendo o Senhor.